Olá, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E dando continuação à série especial sobre o Global Agrobusiness Forum, o GAF, evento que vai trazer para o debate temas como ESG, novas tecnologias e mudanças climáticas. E olha, até o mês de junho você vai acompanhar uma série de programas especiais para discutir os principais assuntos que vão ser abordados no GAF 2024, que vai acontecer na capital paulista, no Allianz Parque, nos dias 27 e 28 de junho. E quem me acompanha nesta entrevista, está comigo nos estúdios do Canal Rural em São Paulo, é o diretor aqui de eventos e comunicação da Datagro, o Luiz Felipe Nastari. Obrigada aqui por estar conosco. Muito prazer, Priscila. Obrigado pelo convite. E quem também vai fazer parte dessa conversa é o ex-presidente da Abramilho e membro do Conselho Consultivo da entidade, o Cesário Ramalho. Obrigado, Cesário, aí por estar conosco também. Obrigado eu que agradeço. É um prazer estar junto a vocês. Ô Luiz, eu vou começar contigo, porque o foco das discussões, vai ser debater soluções para amenizar os impactos das mudanças climáticas. Isso vai acontecer tanto nesta safra como para as outras safras. Vai ser o foco das discussões, não? É isso mesmo, Priscila. O GAF Fórum, que acontece desde 2012, vem sempre trazendo questões e temas atuais, tendo sempre o agro como protagonista. E esse é um dos assuntos que vai ser debatido, que é mudanças climáticas, além de outros assuntos estratégicos. E o evento em si vai aproveitar essa oportunidade que o Brasil é sede da COP30, ano que vem, para já abordar essas questões para antecipar o debate lá na frente. E, de fato, é uma preocupação sobre a safra que a gente está passando, o clima é uma preocupação em relação ao que a gente está passando na safra de grãos, em particular de milho, que o Dr. Cesário tem um entendimento incrível aí em cima desse assunto. Com certeza, a gente vai ser palco de muita discussão importante, daqui para frente, com a COP em Belém também, muito importante, assim, palco, o Brasil de discussões importantes, inclusive, para a segurança alimentar. Agora, Cesário, eu queria falar contigo, porque a Abramilho, ela avalia esta safra como desafiadora, muito. Principalmente porque a gente teve chuva, falta dela, na verdade, e altas temperaturas no Brasil central. Isso provocou muito estresse hídrico no solo. Enquanto isso, o sul do Brasil enfrentou um excesso de umidade, até por conta do fenômeno El Niño que está em curso. E as duas situações bem adversas, elas causaram impactos negativos nessa primeira safra de milho, com uma redução de 14% em relação à safra anterior. Agora a gente teve a volta da umidade no Brasil central, e também no Mato Piba. E a diminuição da chuva no sul. A gente não está mais com aquelas enchentes que atrapalharam muito a primeira safra de milho. Você diria que a expectativa em relação à segunda safra de milho agora é maior? Nós vamos ter chances de recuperar o que a gente perdeu na primeira safra? Olha, Priscila, eu acho difícil recuperar, porque nós tivemos como você descreveu aí agora, excesso de chuva no Rio Grande do Sul, falta de chuva no centro-oeste brasileiro. Uma curiosidade, o Paraná, por exemplo, que é o segundo maior produtor, ele colhe bem de Londrina, Maricá para baixo e colhe pessimamente no norte do Paraná, atingindo essa região de Ourinhos aí, na questão da soja. Todas essas regiões, a safra de milho está prejudicada. Nós perdemos a janela, estamos perdendo a janela ideal do milho. E uma outra coisa que é gravíssima é a questão do preço. O milho está com um preço muito baixo. Na nossa região, onde eu planto, na Viraí, é o sul do Mato Grosso, ali vizinho para o norte do Paraná. O milho vale 42. É muito difícil você ter margem com a lavoura para pagar essa coisa. Então, uma das grandes preocupações é essa questão de preço. Além do preço, nós temos também a questão climática, e que ainda vi recentemente, ontem ou hoje, que o efeito Laninha vai continuar até junho, e que nós temos provavelmente um mês de uma estação de outono e inverno, o inverno antecipe
No próprio mês de maio, a gente começa a ter já um pouco de frio. Isso os meteorologistas falaram aí ontem, eu ouvi isso. E não é de duvidar, porque você viu que o clima mudou radicalmente, vamos falar radical, que é uma palavra ruim, mas mudou com uma força muito grande. Mudou no Brasil, mudou na Europa, mudou na Argentina, mudou para todos os cantos aí, nevascas imensas nos americanos. Então, o Brasil, Priscila, Luiz Felipe, ele está sofrido com isso, porque nós tínhamos uma agricultura, e temos uma agricultura, que ela se espalha pelo nosso continente, vamos dizer, de norte a sul. Então, nós temos culturas fortes, grandes, em Bagé, na divisa com o Uruguai, e temos no centro-oeste, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, e temos na região norte, o Mato Piba para o lado do Nordeste e as grandes lavouras do Mato Grosso. E nós nunca tivemos um clima afetando o Brasil inteiro. E isso, infelizmente, vai balançar aí os mercados, vai reduzir a produção e vai deixar algum produtor que está investindo na sua lavoura, está colocando mais fertilizante, mais adubo, adquirir uma máquina nova, alguns agricultores vão sofrer aí com seus financeiros. E o que a gente viu, né, Cesário, foi que no mesmo estado também muitas condições diferenciadas, né? O mesmo estado, às vezes, com essa diferenciação climática, prejudicando demais um produtor, aí passa 100 quilômetros e não tanto o outro. Então, essa diferença também atrapalhou bastante, né, com essa má distribuição da chuva. Ô, Luiz, eu queria falar com você também um assunto, porque durante o Global Agrobusiness Forum, que vai acontecer nesse ano, justamente o que o Cesário está falando, né? As mudanças climáticas vão ser pauta. Também porque envolvem uma situação muito importante, é segurança alimentar do mundo, não é verdade? Está todo mundo muito preocupado com essas alterações no clima, porque lá na frente, como é que a gente vai produzir mais com o aumento de população, que aí tem essa expectativa, com essas mudanças, que é como o Cesário falou, né? Não foi uma coisa local que aconteceu pelo Brasil. A gente viu essas intempéries prejudicar os produtores de norte a sul do país, né? É verdade. O Brasil é um país tecnificado, né? Essa demanda crescente por alimentos no mundo vai fazer com que o Brasil tenha que produzir mais com menos recurso e cada vez mais tecnificado, com tecnologias de semente, de produção, sempre para mitigar os riscos todos, né? Então, de fato, esse é um assunto que é pauta e reflete, é pauta no Brasil e reflete no mundo, né? E eu tenho certeza que o Brasil está se organizando para isso, investindo em pesquisa, em desenvolvimento de oportunidades de sementes mais resistentes, por exemplo, e tecnologias de produção e de otimização de custo. E, sem dúvida, esse é um assunto que vai estar muito presente no fórum e não só o Brasil, mas o mundo inteiro precisa se preparar para isso, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fique com a gente. Voltamos com o Canal Rural Entrevista e hoje estamos aqui com o ex-presidente da Abramille e membro do Conselho Consultivo da entidade, o Cesário Ramalho, e também o Luiz Felipe Nastari, que é diretor de eventos e comunicação da Datagro. A gente estava falando no bloco anterior dessa integração das cadeias, né? Como é importante produção de milho com produção de aves. Queria que você comentasse um pouco o que a gente estava falando no intervalo. É verdade, Priscila. O Brasil tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de integração dessas cadeias, né? Tanto de grãos, quanto de proteína animal e também de biocombustíveis, né? Quando se faz esse combinado. E, sem dúvida, já entrando no nosso clima aqui, né? No nosso tema, né? Sobre clima, isso também faz parte dessa mitigação de risco, né? De produção, de otimização dos recursos e
Sem dúvida, quando se trata de uma produção de grãos bem-sucedida, né, muitas vezes destinada para a produção de biocombustíveis, e agora com esses assuntos de biocombustíveis para aviação, enfim, todas essas demandas crescentes por descarbonização no mundo, né, o Brasil com certeza vai ser um grande protagonista tendo essa capacidade de integração desses elos todos, né? Porque a gente vai ter que fazer essa mudança de chave, né, para uma energia mais limpa, uma energia verde, até para pensar na segurança alimentar, pensando em mitigar mudanças climáticas. E eu queria trazer um dado aqui para ver o que o Cesário fala para mim, porque até 2050, né, a gente pode ser 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, para alimentar toda essa população global, a gente vai precisar dobrar a nossa capacidade de produção sem termos o dobro de áreas agricultáveis no planeta. Então, como é que a gente vai resolver essa conta, hein, Cesário, no futuro? Tem que ter muita tecnologia, muita sustentabilidade, né? Olha, nós temos aí, eu batalhei muito com terras degradadas. Eu, inclusive, assinei um artigo no jornal Valor, em 2012, que o país tenha um volume no centro-oeste, na área, você tem toda a infra, áreas muito degradadas poderiam ser recuperadas com as tecnologias que nós adquirimos, a gente vem adquirindo com o Embrapa e outros, recuperar essas áreas. E agora parece que o governo acordou. O ministro Carlos Fávaro, ele acordou com esse negócio. Então, hoje ele montou uma comissão no Ministério para estudar essas áreas. Essas áreas são aí 40 milhões de hectares. E esse pessoal que ele já apresentou esse projeto, esse programa, alguns países aí na Ásia, até no Japão, esses países também estão conscientes, estão cientes que não temos a infraestrutura. E eles virão com esses recursos, então, isso é um início de conversa, mas virão com esses recursos para construir, recuperar essas áreas degradadas, aonde você sai uma unidade animal, uma vaca por hectare, para produzir 5 vacas por hectare, ou então a soja se torna viável, o milho se torna viável, o algodão se torna viável, enfim, torna-se tudo viável. Então, essa é a grande jogada que o Brasil apresentou já em alguns campos. A Embrapa está trabalhando fortemente nesse processo. Quem aperfeiçoou isso, que eu falei com o Paulinelli em 2012, isso é um artigo que está escrito no meu livro. Eu tenho um livro que relata os principais artigos que eu fiz para a imprensa brasileira, falando sobre isso. Então, isso é uma ferramenta. E nós vamos falar disso no evento. Vamos falar disso. Como o Luiz falou aí, essa integração, não é o Bramílio que vai lá, vai o Brasil do lado, vai a integração total do lado. E nós trazemos para cá, o Luiz Felipe pode lembrar, quantos e quantos grandes formadores da União Internacional. Vem o economista-chefe do USDA, que é o Ministério da Agricultura nos Estados Unidos. Vem o economista-chefe de Bruxelas, né? Precisamos ter essas vozes e essas pessoas têm que sentir que o Brasil é um país que está sendo o que é agora, com esses volumes, porque nós nos preocupamos com o meio ambiente. Sim. Porque nós nos preocupamos em preservação, porque nós estamos preocupados com isso desde a fundação da Embrapa, em 1970, certo? Aí nasceu a agricultura científica, produto da pesquisa, produto da inteligência das pessoas. E é isso que o Luiz Felipe e o grupo dele vai levar para esses espectadores brasileiros que não conhecem tanto, pouco, aliás, e os estrangeiros para cá, para deixar de acontecer o que está acontecendo na Europa hoje. A Europa, essa revolução dos produtores lá na Europa, nada mais é do que querer bloquear as importações do Brasil, porque o Brasil vende lá e vende com competitividade. Nós temos um monte de problemas, mas o nosso produto é competitivo.
Com certeza, né? A gente já faz a nossa lição de casa e já faz tempo, né, Cesário? Faz muito tempo que a gente faz essa lição de casa da sustentabilidade, não é verdade? Luiz, queria que você complementasse também a fala do Cesário, porque a gente, para saber quais são os gargalos, né, que o Brasil vai ter que enfrentar para conseguir também suprir essa demanda crescente por alimentos e melhorar também essa comunicação da nossa imagem lá fora. Nós já somos gigantes, a gente só precisa comunicar isso melhor, você concorda? Sem dúvida, a comunicação é uma das grandes pilares aí do evento e o motivo da gente estar fazendo um evento desse tamanho em São Paulo, num estádio de futebol, é exatamente para a gente criar essa conexão do campo com a cidade e fazer com que as pessoas enxerguem, né, o tamanho do agro brasileiro. É um agro que preserva, né, um agro que tem as suas responsabilidades ambientais, sociais e tem governança, né, sem dúvida. Obviamente existem extremos, né, pessoas que fazem errado, isso existe em qualquer setor, mas o agro brasileiro ele é um agro responsável que preserva e sem dúvida o GAF Festival, né, como um todo, que tem o fórum como um dos 4 pilares do festival, ele vem exatamente para fazer esse ponto de contato com a população. Então, já, né, fazendo esse gancho também, o GAF tem o pilar do fórum, tem o pilar de tecnologia, envolvendo ali a exposição com produtores e empresas de tecnologia em geral, startups, as agtechs, né? O pilar de gastronomia, então exatamente para criar esse ponto de contato com a população e mostrar que o agro está muito mais inserido no dia a dia das pessoas além da comida, né? Então, mas a comida a gente sabe que é o ponto de partida, né, onde as pessoas se entendem como parte ali do processo agrícola como um todo, né, que eles se realizam ali que alguém produziu aquele alimento para eles, né? E o 4º pilar é o de cultura e entretenimento, onde a gente traz também música e exposições de arte para também criar esse ponto de contato. Então, o GAF ele vem com esse papel de comunicar, né, o tamanho e a importância e a grandeza do nosso agro aqui no Brasil para o mundo, né? É um evento internacional, a gente tem palestrantes já de altíssimo nível confirmados, inclusive o Dr. Cesário comentou do representante da União Europeia, já está confirmado a participação do Comissário de Agricultura da União Europeia, ele representa todos os ministros de agricultura de todos os países da União Europeia. Então, ele já confirmou presença aqui no nosso GAF Fórum, além de outros grandes nomes, a Graça Machel Mandela, que foi esposa do Mandela, o Parag Khanna, que é o advisor político do Obama, enfim, todas essas questões dessa nova ordem geopolítica também que está se construindo no Oriente e Ocidente. Sim. Enfim, são todos assuntos que vão ser abordados lá, exatamente para melhorar essa imagem do agro aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então, é uma plataforma para a gente trazer tudo isso em debate, né? A gente comunicar melhor, se vender melhor, né? Divulgar melhor, fazer conexões. E também vai ter, inclusive, também um painel focado também sobre mulheres, sobre a liderança feminina no agro, não é verdade? Queria que você estava falando Priscila. Isso também, queria que você comentasse agora. É verdade, Priscila, a gente vê que cada vez mais as mulheres, né, e toda a diversidade de gênero está cada vez mais presente nos cargos de liderança, né, na parte de produção, em toda a cadeia do agro como um todo. E, sem dúvida, esse é um pilar que está transversal no evento como um todo, né? Tanto no fórum quanto nas outras iniciativas do festival, dos produtores, da área de exposição, enfim, das bandas que vão tocar lá dentro. A gente quer dar protagonismo, quer dar voz às mulheres e usar o GAF como um palco para isso, né? Então, sem dúvida, é um pilar importante, né? E a gente entende que as mulheres têm uma força enorme, né, como comunidade, né, de mobilização, e a gente quer, através do GAF, trazer essas questões todas lá para dentro. Um super evento com pautas pertinentes, super moderno, integrando o agro a tudo, né? Entretenimento, cultura, gastronomia. Cesário, para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse aqui o convite para as pessoas participarem do GAF. Deixo a palavra aqui para você encerrar em grande estilo.
precisam vir, sim. Sim. Tem que vir para mostrar a força do agro brasileiro e conseguir conversar com os fornecedores dos nossos insumos, fornecedores das nossas máquinas, Sim. os traders que compram nossos produtos, e tudo isso. E saber também a voz do governo, porque o governo também vai estar lá. Ó, Cesário, tá todo mundo aqui então intimado para o GAF, que vai acontecer aí nos dias 27 e 28 de junho no Allianz Parque, na capital paulista. Eu quero agradecer a presença aqui do Cesário, do Felipe. Obrigada aí pela participação de vocês. E aqui a gente vai encerrando, né, esse Canal Rural Entrevista. Você pode ver esse programa e toda a série Canal Rural Entrevista especial Global Agrobusiness Forum no playlist do YouTube do Canal Rural. Até a próxima!